Aparentemente, este é um canal que agora faz muitos vlogs de leitura, faz vlogs de leitura com mais frequência. Vi que vocês gostaram bastante do vlog de Just for the Summer, inclusive fico obrigado pelo carinho, que vem nesse formato mais de vlog, então mostrando o dia a dia da leitura. E aí vamos repetir esse formato então com o livro do momento, que está em todos os feeds, mesas de cabeceira, listas de desejo, que é o livro novo da Sally Rooney, Intermezzo. Eu estou com a versão traduzida em mãos aqui no Kindle, né? Porque realmente não ia ter como tá com ela em mãos aqui em Barcelona. E vamos ler juntas. Eu vou dividindo os capítulos aí à medida que eu vou avançando na leitura. Então, se você for nos capítulos do vídeo, vai ter os 10%, sei lá quantos por cento, que daí depois eu vou descobrindo, né? Mas pelo menos os 10, a metade. E o final vai ter. Então, você pode ir lendo e acompanhando comigo também. Ler os primeiros 10%, ver o que eu tô achando, ver se você tá achando algo parecido. Também dá pra ser consumido desse jeito, ou aí a versão inteira depois de fazer essa leitura. Bora lá? E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Marci e esse é o Pausa pro Chá, um canal no YouTube pra gente falar sobre livros e por a gente. Somos eu e você mesmo, que eu quero que a gente bata papo. Além de uma newsletter quinzenal lá no Substack, na qual eu te mando textos meus. Então, além de só avaliar leituras, eu também escrevo e compartilho dicas de mais séries, filmes, livros, tudo que a gente pode fazer pra aproveitar os nossos tempos de pausa com mais qualidade, preferencialmente longe das redes sociais. E aí acho que vale falar brevemente sobre a Sally Rooney. Se você é uma leitora aí de livros contemporâneos, é muito provável que já tenha ouvido falar dela pelo livro Pessoas Normais, Normal People, que também virou série e foi um sucesso, assim. Eu lembro de ler na pandemia, então era bem comecinho da pandemia e todo mundo tava lendo esse livro. A Sally Rooney é uma escritora aí nos seus 30 e poucos anos, ela tem 33 anos e ela é irlandesa. E ela tem, assim, um jeito, um talento muito grande pra falar sobre as questões dessa galera da nossa idade, eu e ela no caso, né, não sei quantos anos você tem, mas essa galera que tá meio geração millennial aí, meio melancólica, achava que o mundo ia ser inteiro dela e de repente tá todo mundo meio numa melancolia, muitos dilemas internos, mas nem sempre conseguem colocar pra fora. Eu acho que nos dois, tanto no Normal People quanto no Conversas Entre Amigas, que são os dois que eu conheço as histórias, tem muito esse jovem que em teoria é essa época de estar cheio de sonhos e de estar assim em ebulição, e ao mesmo tempo a realidade que não é meio bonita, é tudo meio nublado, meio introspectivo. E a Sally Rooney tem mais outros 3 livros, né? O quarto, que é este que nós vamos ler agora, mas o primeiro livro dela foi o Conversas Entre Amigas, que também virou série. Aí a gente tem o Normal People, Pessoas Normais, nunca consigo falar Pessoas Normais. Depois, O Belo Mundo Onde Você Está, que esse é o que eu acho que as pessoas menos, assim, que eu menos vi reviews positivos. E agora, Intermezzo, que vai contar a história de 2 irmãos que são atravessados pelo luto e que meio que têm, assim, personalidades muito opostas. O próprio livro se define como uma história aí sobre amor, luto e laços familiares. Então a gente vai ter esses 2 irmãos como protagonistas. O primeiro deles é o Peter, que é o irmão mais velho, ele é advogado em Dublin, super bem sucedido. E olhando assim de fora, ele é a personificação do sucesso. Mas depois de perder o pai, ele vai começar a se sentir meio mal, vai começar a tomar remédio pra dormir. Isso tudo vai mudar um pouco a relação dele com 2 personagens aí que eu não sei quais são, mas é isso que diz a sinopse. Do lado oposto, a gente tem o Ivan, de 22 anos, que é um cara que é um jogador de xadrez, e ele é muito tímido, ele sente assim que ele não tem traquejo social, então ele é o oposto mesmo do irmão. Nessas primeiras semanas do luto, ele vai conhecer uma pessoa bem mais velha que ele, com uma história bem complicada, e os dois vão ter um laço ali muito forte. Não sei dizer também qual é, né? Eu tô só jogando coisas aí, fofoca mal contada mata fofoqueiro, né? Mas não li. O título do livro vai fazer menção à situação que esses irmãos estão vivendo e também ao universo musical. Então o intermezzo é o mesmo que interlúdio, que é esse momento que conecta 2 peças musicais, 2 partes de uma música. Então vamos ver aí como que isso vai se traduzir nessa história. Já estou talvez pensando que vai ser uma história que vai fazer a gente se emocionar, né? Inclusive é um tema bastante sensível para mim. Em breve eu venho para compartilhar minhas sensações aí com você.
Oi, estou aqui com o livro em uma mão e uma xícara de chá do tamanho da minha cabeça. E aí eu queria fazer um comentário que eu achei muito divertido, que algumas pessoas têm comentado, assim, sobre as minhas xícaras, né? Que são aí coadjuvantes nesses vídeos que eu gravo. E, inclusive, houve demonstrações de interesse em um tour pelas minhas xícaras, o que eu achei, assim, muito divertido. E não era um conteúdo que eu esperava fazer, mas se for de seu interesse aí, me conta nos comentários que eu gravo, né? Eu prometi que eu ia vir aqui logo depois dos 10%, que é um momento que eu acho interessante, assim, são as primeiras impressões do livro, o que eu tô achando, é uma vibe, assim, é só uma provinha, né? Então eu sempre gosto de fazer esses comentários, até porque às vezes muita coisa muda à medida que o livro vai se desenvolvendo, né? Mas tava tão bom, assim, eu tava tão curiosa sobre esses personagens, que eu acabei lendo um pouquinho mais, e aí não consegui nem gravar depois, deve ter dado pra notar que eu estou com outra roupa, é outro dia, mas estou nos 17%, inclusive aqui uma marcaçãozinha de frase que eu achei legal. O livro é dividido entre capítulos das histórias dos irmãos, então o primeiro capítulo é do Peter, o segundo capítulo é do Ivan, e os narradores são narradores ali em terceira pessoa que estão vendo as coisas. Mas assim, eu vou admitir que o primeiro capítulo do Peter eu fiquei completamente confusa, assim, tinha que voltar, porque ele lança uns comentários, assim, tipo, ele tá num momento pessoal super complexo, né? Então ele tá vivendo ali o luto, ele tá deprimido, um pouco ansioso, então acaba os pensamentos, né? Porque fica meio num fluxo de pensamentos. E os pensamentos dele não são lineares. Então ele tá falando um negócio e de repente ele fala outra coisa que não tem nada a ver, ou ele fala ela, e daí quem é ela, sabe? Tipo, eu fiquei muito perdida, eu fiquei assim, gente, será que sou burra? Tipo, o que tá acontecendo aqui? E o livro, a autora escolhe não ter nenhum símbolo de pontuação de diálogo. Então não tem travessão, não tem aspas, então os diálogos entram e daí tu começa a ler o diálogo e depois diz, falou fulana. Mas o cérebro dele meio que também se atravessa e já responde as coisas e às vezes não fica claro se ele respondeu de fato ou não. Mas a maioria das vezes fica, mas eu achei bem confuso esse primeiro capítulo, assim, pra mim. Deu um nó na minha cabeça, não sei se eu tava desatenta, mas eu acho que não, porque depois eu voltei, assim, com mais atenção. E eu tive que, às vezes, voltar e reler, assim, as páginas, porque eu tava tipo, tá, mas com quem ele tá falando, sabe? Quem é ela? Que depois, eu acho que faz sentido, porque tu vai entendendo que esse personagem tá muito em conflito. Então, se ele tá nesse fluxo de pensamentos e tá meio ansioso, e aí tá misturando o ansiolítico com bebida, então ele tá, assim, vivendo ali uma fossa muito grande. Eu acho que faz sentido também os pensamentos e o jeito que ele conta a história, né? Que esse narrador conta a história, porque não é o próprio personagem narrando em primeira pessoa, mas é esse narrador em terceira pessoa com esse fluxo de pensamentos. Então esse primeiro capítulo pra mim foi difícil, assim, de engajar, eu tava meio tipo, tá, mas o que tá acontecendo? Ao mesmo tempo que eu tava intrigada. E aí o segundo capítulo já troca pro Ivan, que vai ter um narrador em terceira pessoa também, e o Ivan é esse irmão mais novo, que joga xadrez, que é mais tímido e tal. Ele vai pra uma cidadezinha jogar, né, num clube de xadrez, assim, tipo, todos os jogadores do clube contra ele, então são várias partidas, né, ao mesmo tempo. E lá ele vai conhecer uma funcionária do lugar, né, do centro artístico que tá emprestando o espaço pros jogos de xadrez. É uma mulher mais velha, então ela tem 30 e poucos anos, e ele vai ficar, assim, meio afim dessa mulher. Se o capítulo do Peter, que é o primeiro, né, o irmão mais velho, é completamente confuso, assim, o capítulo do Ivan segue essa estrutura mais linear, assim, tudo em ordem. Então deu uma acalmada na minha cabeça, assim. E é muito fofo, sabe? Eu não sei como que essas coisas vão se desenrolar pra frente, né? Mas enquanto os capítulos do Peter, que é o irmão mais velho, são esse caos, porque daí o terceiro também é o Peter e é essa bagunça. E tudo na vida dele, assim, tá meio que dando errado, ele não vê sentido em nada. Ele tá num relacionamento também que ele nem entende exatamente porque que ele tá nessa relação, o que ele quer dessa relação e o que essa relação quer dele. Eu acho que é um caso, assim, típico dessa pessoa que tá vivendo já uma grande melancolia, que a vida dela já não tá muito boa, e aí algo, assim, muito grande acontece, né, como perder o pai, e aí tu te põe a questionar tudo aquilo, mas a tua vida já não tava boa antes, só que
esse momento, assim, que tu meio que acorda e fica, tipo, não tem sentido em nada disso. Claro que no caso do Peter não tem sentido nada disso, também é um pouco dos sintomas da depressão que ele tá vivendo ali, de, tipo, ele achar que nem a vida dele tem sentido, então é diferente, mas eu acho que também, assim, pelas relações que ele tem até aqui, tanto com essa, que ele se relaciona com uma garota mais jovem, universitária, e com uma outra personagem ali, que não deu pra entender ainda muito bem qual é a relação deles, mas que eles ficavam antigamente, hoje em dia são amigos e tal, mas ele tem algum sentimento ali. Já dá pra ver que, sei lá, assim, ele não era uma pessoa que tinha uma vida feliz. Ele parece, por mais que ele seja a pintura do sucesso, esse advogado que se veste bem, que tem uma carreira bem sucedida, ele talvez não tenha uma vida pessoal tão feliz. E aí esse perder o pai talvez seja um gatilho ali, uma porta que se abre pra ele ver que as coisas já não estavam bem, sabe? Então os capítulos dele são, por enquanto, super pesados, assim, ele fala coisas muito fortes e tem várias frases, assim, que eu destaquei. E nessa confusão de pensamentos de tá, sei lá, assim, meio que tentando ver o que fazer, mas fazendo várias escolhas ruins. Enquanto isso, o Ivan tá vivendo uma coisa muito fofa, porque ele é esse cara meio tímido e tal, e ele conhece essa mulher nesse clube de xadrez, e ele fica muito afim dela, e daí eles vão ter um momento ali, mas ele é todo tímido, ele não sabe o que fazer, sabe? Então parece que ele, que é tão mais a ideia, né, a estética do melancólico, que não tem amigos, que é tímido, ele tá desabrochando, assim, né? Claro, segundo capítulo do livro, eu não sei o que acontece daqui pra frente, mas eu achei um respiro, assim, pra essa outra história super triste. E aí tem um momento que tem uma ligação de telefone entre os irmãos, assim, que eu achei muito foda. Eu acho que a Sally Rooney tem muito, assim, essa habilidade de falar de sentimentos, de trazer essas relações meio disfuncionais, assim, pros livros, sabe? Ela é muito boa em tocar nesses pequenos sentimentos e fazer um zoom, assim, neles. Então essa ligação entre os irmãos, assim, me deu uma dor no coração, assim, porque eles são irmãos que não se dão bem, mas ao mesmo tempo agora eles são a família que sobrou. Então estou gostando, já sei que vai ser uma tristezaiada, eu acho. Mas também fala, né, que esse momento entre dois atos, então eu imagino que no fim eles vão sair para um ato de algo melhor. Não sei, né? É esse momento da transição, que é sempre muito confuso, sempre muito difícil. E gosto também que eles estejam trocando de lugar. Então, o Peter, que é o bem-sucedido, por dentro tá só a casca por dentro, ele tá devastado. E o Ivan, que é esse cara totalmente fechado, se abrindo minimamente pra alguém. Vamos ver pra onde essas duas histórias vão agora. Até o presente momento eu tava 100% fechada com o Ivan, né? Que é esse cara mais tímido, irmão mais novo que joga xadrez. Aí, ele me solta a seguinte frase, que os homens, né, só conseguem ser empáticos com as mulheres e serem aliados aí das mulheres e simpatizarem com as opressões que elas sentem se eles estiverem se envolvendo amorosamente ou sexualmente com elas. É só assim que eles conseguem se indignar pelas coisas que essas mulheres que eles gostam em particular sofrem. E aí fiquei arrasada, né? Meu objetivo não é vir aqui julgar o Ivan, né? Julgar o caráter do personagem. O meu objetivo é vir analisar o livro. E eu acho também que, na real, essa é uma interpretação bem interessante, né? Bem sagaz aí que a autora traz. E que eu fiquei triste. E aí aproveito que eu vim fazer esse desabafo pra já dar um pequeno update aí de como estamos na leitura. Eu tô na página 169, 35% do livro. E até que não aconteceu muita coisa, se eu sou sincera, assim. Não mudou muito o panorama que a gente tava ali nos 10% pra agora. Esses personagens se desenvolveram um pouco, em especial o Peter. No Ivan, tá tudo meio que a mesma coisa, né? Ele deu o telefone dele pra mulher, se ela quisesse procurar ele, quisesse sair com ele, pensasse nele, ligar pra ele. E ela liga, então eles têm um segundo encontro. E aí continua essa cumplicidade, ele sentindo, assim, essa sensação tão gostosa de estar se apaixonando por alguém. Então tem todos os detalhes ali dessa conversa. Eles são muito sinceros um com o outro, eles estão se sentindo muito confortáveis um com o outro. Então eles já falam, assim, às vezes aquelas coisas mais aleatórias que tu pensa só na tua cabeça e tu não divide com ninguém. Eles meio que estão fazendo isso. Aos poucos estão compartilhando mais um da vida do outro. Ainda que a par romântico dele, né, que eu esqueci o nome agora, ela tenha algum segredo.
ela fala alguma coisa. Ela já foi casada, né, com outra pessoa antes. Ela tem, tipo, 36 anos e já foi casada. E ela acabou o casamento e o cara ainda espera, né, voltar pra ela. A mãe dela espera que ela volte pra ele. Então, meio que tá todo mundo torcendo por esse cara. Mas parece, ela dá, assim, a entender que esse cara fez algo ruim. Não sei dizer o que é, porque também esse livro não te dá muita informação. Ele vai descrevendo as coisas e as cenas, mas ele sempre vai deixando uns mistériozinhos, assim, tipo... E aí o Peter, eu acho que é o personagem que tá sentindo os movimentos acontecerem, ele continua muito mal, ele tá muito triste, mas ele vai se aproximar mais dessa mulher, né, que é amiga dele e que tem essa relação platônica, que eles já tiveram um relacionamento no passado, e isso vai dar, assim, um boost na autoestima dele, e ele vai se sentir melhor, ele vai começar a dormir bem, vai começar a se alimentar melhor, vai começar a tentar parar de tomar esses remédios que ele tá tomando sem prescrição, nem acompanhamento médico nenhum. Enquanto tudo isso tá acontecendo, né, ele e a Naomi, que é a garota mais jovem, tiveram uma briga, então eles não estão se falando. Enquanto isso tudo acontece, ela é expulsa de casa. E aí eles moram, né, eu já tinha falado, acho que ela e os amigos moram num lugar que, tipo, eles não poderiam estar morando, que é meio que uma ocupação irregular daquele espaço. E daí o órgão, não sei qual, a polícia, sei lá, entra derrubando a porta e arrastando eles pra fora, ela vai presa. Então tem toda essa questão paralela dos aluguéis e da situação de moradia das pessoas jovens em Dublin, que tá passando nesse livro, assim, de leve. Eu, por não ter o contexto cultural da região, fico também meio perdida, assim, de tipo, o que está acontecendo? Queria pesquisar, mas também tô deixando o livro me levar, e daí talvez eu vá pesquisar mais pra frente. Mas então ela foi expulsa dessa casa, vai ficar na casa do Peter agora por um tempo, e a gente também vê esse outro lado meio terno da relação entre os dois. Porque antes ele só tá falando das coisas horríveis, né, e pensando nas coisas horríveis, e aí a gente vê esse outro lado dessa outra troca também, entre ele e ela, que é um capítulo interessante, assim, que traz uma outra nuance. Mantenho minha opinião de que a autora tem, assim, uma delicadeza pra descrever as coisas, e ela escreve, assim, essas cenas, assim, que são mais de tensão, e mesmo as cenas ali que eles estão prestes a transar, ou da trans em si, de um jeito muito potente, assim, tipo, muito forte. As palavras que ela escolhe, né, e que a tradução escolhe, porque eu tô lendo a versão traduzida, pra descrever os ambientes, pra descrever as interações, os sentimentos, assim, a mistura de coisas. A história é bem essa coisa de que nada muito aconteceu por hora, ainda que, né, a menina tenha sido expulsa, tipo assim, são poucas ações que de fato acontecem, mas tem muito pensamento e dessas duas mentes aí que estão de alguma maneira em sofrimento, né, e lidando com várias coisas, lidando com se apaixonar de verdade pela primeira vez e ser correspondido, lidando com a perda do pai, lidando com essa perda de apetite em viver. Então, tipo, tem muitas coisas complexas acontecendo, e é isso que tá tomando mais conta das páginas. Ao mesmo tempo, talvez também seja cultural, pra mim é sempre muito interessante e esquisito ver essas pessoas interagindo, porque sempre tem o não dito, sempre é tudo muito na delicadeza, na sutileza, no detalhe. Ninguém é muito passional, sabe? Tipo, é todo mundo muito polido, assim. De tudo ter um pouco, um decoro, ainda que às vezes eles estejam num lugar de raiva, de sofrimento. Mas vamos seguir a leitura e ver o que acontece. Bom, cheguei na metade do livro e vim aqui fofocar um pouquinho sobre o que rolou, e externamente as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas de sempre. Enquanto por dentro elas estão passando por grandes transições, por grandes momentos de entender as coisas que elas viveram, de fazer as pazes com elas mesmas em alguns momentos, de se atacar muito. Então toda a revolução, toda a força desse livro tá no interior desses personagens. E aqui, nessa metade do livro, a gente já vai ter conhecido bem mais deles, né? E esses personagens vão se revelando aos poucos como uma grande cebola mesmo. Então eles têm muitas camadas e a gente vai acessando aos poucos, assim. É como se a gente fosse ficando íntimo desses personagens. Ainda que a gente esteja na cabeça deles o tempo inteiro, porque tá ali os pensamentos deles, então a gente vai se aproximando, sentindo empatia em alguns momentos, vai se irritando com eles também às vezes.
vezes. E a gente também vai aprendendo a lidar com eles e como eles são. Então, como eles reagem, como eles pensam, todo esse caminho, assim, que constrói quem eles são. E essa etapa aí do luto como também um propulsor de mudança. E acho que é interessante aqui como o livro consegue dar conta desses irmãos que, assim, até o momento eu nem sei se eles se amam, eles não se dão bem, eles têm um deslocamento, um distanciamento, ainda que eles tenham nascido na mesma casa e sido criados pelos mesmos pais, eles têm um distanciamento muito grande, assim. E aí eles ficam nessa conversa tentando, né, tu vê o esforço deles, e aí um mais velho, né, que é o Peter, tentando ser legal, e o mais novo, que é o Ivan, olhando e pensando, ele tá se esforçando e tal, até que uma coisa mínima faz com que tudo vá pro caralho e eles comecem a brigar. E aí tem uma coisa super, super pesada, e se você não quer ouvir essa frase, pula 10 segundos que eu vou falar rapidinho, que um diz assim, eu te odeio, eu sempre te odiei, e o outro olha pra eles assim, eu sei. E aí eu fiquei, meu Deus, tem um peso aqui, e eles terem o que sobrou dessa família, né? Que eles têm uma mãe também que tá nem aí pra eles, mas eles só têm um ao outro, eles são agora a família um do outro, e eles não têm nada a ver. E tu carregar também esse peso de se sentir sozinho no mundo é uma situação super complexa que eu acho que o livro consegue abraçar super bem. Outra coisa que eu tô gostando bastante até agora é essa representação, essa reflexão sobre o luto. Acho que tá sendo muito sincero e muito sensível, assim, a gente vê como que o luto afeta o Peter, né? Em todo esse caos mental que ele tá vivendo, mas também ele tá vivendo tanta coisa que ao mesmo tempo o luto dele ainda não saiu em forma de luto direito, sabe? Ele parece que tá sempre mais preocupado com essas relações e se colocando nessas situações, e aí talvez também ele mesmo esteja criando uma distração pra ele, né? Mas a tristeza dele, assim, parece que tá muito relacionada com essas mulheres e que ele nem pensa tanto assim no pai, nem fala tanto assim do pai, mas ao mesmo tempo ele tá deprimido, ele tá ansioso. E já no caso do Ivan, ele é muito mais verbal também, ele que conviveu mais com o pai, porque ele é acho que 10 anos mais novo que o Peter, então ele tava em casa morando com o pai ainda quando tudo acontece. E aí ele tem, assim, eu acho que ele tem reflexões que tocaram muito meu coração, assim, como eu falei no comecinho desse vídeo, eu também estou vivendo um processo de luto, e eu acho que esses partes, assim, do Ivan, seja ele pensando no pai, seja ele pensando em como essa doença, né, que o pai dele tinha câncer e tal, e que é um tratamento super difícil, super agressivo, como isso impacta em toda a vida dele, sabe? E aí ele pensa, de alguma maneira, que ele tinha que ter seguido, que ele tinha que estar entregando com a mesma qualidade o jogo de xadrez, que ele tinha que estar vivendo tudo enquanto isso acontecia, sabe? Tipo, ele se culpa muito porque ele tá jogando xadrez mal, porque ele não conseguia se concentrar nos últimos 2 anos, então ele perdeu campeonatos, ele perdeu coisas, né? Perdeu colocações, perdeu prestígio, e ele se culpa muito por isso, assim, de que ele talvez seja um pouco um fracassado, sem considerar que os últimos 2 anos foram anos muito difíceis pra ele, que ele tava lidando com tudo, tava acompanhando o pai na químio, então eu acho que até que ele tenha um momento ali que outra pessoa fala pra ele, né? Tipo, tá, mas é que tu também tava vivendo uma coisa horrível. E aí ele para e começa a fazer as pazes de alguma maneira com ele mesmo e com as coisas que aconteceram. E aí ele se dá conta de que talvez ele estivesse se cobrando demais, sendo muito duro com ele mesmo. E eu acho que essa visão é algo muito gentil com pessoas que acompanham outras pessoas, né? Que elas amam, passando por uma doença tão devastadora como é o caso do pai do Ivan. Eu tô gostando bastante da leitura, na real. Eu não tava, assim, botando tanta fé, porque o começo eu achei me deu, assim, uma baixa, mas estou gostando muito, tô doida pra continuar lendo, assim, e saber o que vai acontecer aí nesse intermezzo dos personagens. Oi, cheguei pra gente finalmente falar de Intermezzo, finalizada aí a leitura 100%, e posso te adiantar que eu gostei muito desse livro, acho que é o meu favorito aí, claro que eu só li o Pessoas Normais e esse, então também assim, não sei se é da carreira dela toda, mas do que eu li até agora com certeza é o meu favorito, eu acho que a escrita dela tá mais madura, o que é algo também natural, né, considerando que ela como pessoa vai amadurecendo, a escrita dela vai amadurecendo à medida que ela amadurece e as experiências que ela tem, demora muito
muito mesmo, passa da metade pra gente começar a ver as outras camadas desses personagens e como essa relação familiar do Ivan e do Peter é complicada. Então a gente também tem um vislumbre ali, e eu tava falando, eu acho que na última vez que eu apareci aqui pra falar, ai, tudo muito tranquilo, tipo assim, deu 10 minutos, eu tava lendo, os dois saíram no soco. Mas o que eu quero dizer é que ela tem um jeito muito frenético de narrar. Os narradores desse livro, né, tem um jeito muito frenético, assim, de contar a história. E é tudo ao mesmo tempo. Então, tipo, a mão e o céu e a natureza. E como tá ao redor, e o que tu tá sentindo, o que alguém falou, e o que tu pensa em falar, e o que tu realmente fala. Então, esse jogo do que tu pensa em falar e o que tu realmente fala, pra esses dois personagens que estão sofrendo, que não sabem muito bem ali como verbalizar, que também são homens, né? O que eu acho que também é um ponto de que os homens têm mais dificuldade em geral com falar as coisas que eles estão sentindo, com acessar a vulnerabilidade. Então, às vezes, tem falas, assim, grandes que são super dolorosas, assim, e que aquele personagem não diz. E que são super dolorosas e que também solucionariam muita coisa, resolveriam muitos dos conflitos que eles vão ter, mas eles não falam, porque eles não conseguem. E daí ele fala, tanto faz, pode ser, sei lá, sabe? Fala, tipo, uma coisa super sucinta, quando o que aquele personagem tá sentindo é um montão de coisa. Esse é um jogo que eu gosto muito nesse livro. E aí a gente começa a ver, à medida que o livro passa também, que essas relações que o Peter construiu, que eu tava falando, às vezes ele, né, faz escolhas ruins pra ele mesmo, porque ele já tá nesse espiral, assim, de autodestruição tem muito tempo. E daí a gente consegue entender o porquê também ele tá. Como que ele chegou nesse lugar. E as coisas que aconteceram, e como os outros personagens também, até personagens que ele idolatra em certa medida, também agiram mal com ele, e ele agiu mal com essas pessoas. E são várias pessoas, na real, vivendo um momento muito ruim juntas. Então a gente tem os dois irmãos que perderam o pai, a gente tem essa melhor amiga, ex-companheira, atual companheira do Peter, que é a Sylvia, que também viveu um acidente que tirou muito dos prazeres da vida dela. Ela tá lidando com uma dor crônica pra sempre, então ela também não é mais feliz e leve como ela era quando eles se conheceram. Aí a gente tem até essa garota que é mais jovem, que é narrada como uma personagem mais feliz, que também não tem muito propósito, não tem casa, não tem trabalho, não tem nada, assim, né? Que ela fica meio andejando por aí. Então parece que são todas pessoas vivendo momentos muito ruins das suas vidas que se encontram. E aí as relações delas não são totalmente ruins, mas também não são boas. O Peter fica muito se torturando ali por ele ser esse cara que tá meio transtornado, que não valoriza ninguém, que não sei o quê. Mas as pessoas também estão agindo um pouco assim com ele, sabe? Tem um momento ali que o Peter consegue verbalizar isso também, que ele tá discutindo com o Ivan e tal, e ele fala que quando a Sylvia sofreu o acidente, né, que foi muito impactante, ela acabou com ele ficou péssimo, ele tava muito mal, ele ficou muito deprimido, ele voltou pra casa do pai, ele só chorava, não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. E que tanto o pai quanto o irmão ignoraram o sofrimento dele e não ligaram e tentaram fingir que ele não tava ali. E aí, tipo assim, sei lá, um dos ápices da solidão, eu acho, né? Tu tá precisando de ajuda, tu tá muito mal e as pessoas olharem pro teu sofrimento e preferissem que tu não tivesse lá, né? Que tu não tivesse dando esse transtorno, que elas não tivessem que lidar com a tua tristeza. Mas tem várias outras coisas complexas nessa relação com a própria Sylvia, com a própria Naomi, né? As relações deles são muito mais complexas e também, por essas relações complexas, ele vai ficando mais mal, mas ele também sente, assim, o peso do mundo nas costas, como se a complexidade dessas relações, no fim, fosse só culpa dele, sabe? E daí, às vezes, ele tem umas explosões de dizer, não, mas tu também fez isso. Mas aí as pessoas são muito duras com ele de volta, e ele sente que ele é o errante, que tá tudo errado, que ele faz tudo mal. Então, é muito complexo. E eu acho muito interessante a escolha desse tema, assim, que é esse momento em que tá todo mundo meio que sem ver a luz no fim do túnel, todo mundo enfiado no poço, e não o momento que eles vão sair. O fim do livro é esperançoso, é bem, assim, é o corte perfeito, esse intermeio mesmo. Então, começa ali com o velório do pai, eles pensando nisso tudo, e vai ir até o ponto
em que esses personagens estão prestes a dar uma virada. Então eles resolvem os conflitos que eles têm que resolver, o Ivan e o Peter vão de alguma maneira, né, refletir muito sobre o papel um do outro na vida deles. Tem uma fala do Ivan, assim, que eu acho bem interessante, que ele fala, eu sempre vi as ações dele impactando a minha vida, né, dele, no caso o Peter. Eu sempre vi as ações do Peter impactando a minha vida. Eu nunca pensei que as minhas ações poderiam impactar na dele. E isso faz ele mudar muito a forma com que ele reage ao irmão, com que ele pensa nessas coisas todas, na relação dos dois e tudo mais. E aí a gente termina bem nesse momento, então, que os dois meio que se reconciliam de um jeito meio todo sem jeito e tal, os dois dando um passo, né? Tem uma solução também para a relação do Peter com as mulheres que ele se relaciona, né? Que é a Naomi e a Sylvia. Eles vão aí criar um novo formato em que ele vai se relacionar com as duas. E elas sabem e tá tudo certo. E cada um vai ter uma relação diferente com ele. Então, tipo, todos os conflitos meio que se solucionam. O Peter é um personagem que ele tá ali flertando em vários momentos com pensamentos intrusivos bem pesados e sobre a vida dele não vale nada. E ele vem muito nessa discussão de tipo, ele não importa pra ninguém, ninguém vai sentir a falta dele. Ele fala em vários momentos, né, sobre como ele tá sendo dolorido, como ele tá sofrendo, como ele tá exausto, ele sente que ele faz tudo errado e às vezes ele fica nessa exaustão assim de tentar e ele não vê mais sentido em nada. E aí, no fim do livro, que é esse final esperançoso, assim, muito bonito, ele começa a perceber que são os laços, que ele permanece pelos laços, pelas promessas que ele faz de continuar presente na vida das pessoas que ele ama. Isso vai transformando a vida dele um pouco também. Ele vai melhorando à medida que as pessoas ao redor dele vão demonstrando que ele é uma pessoa digna de amor, de cuidado, de afeto, que ele não é esse monstro que ele mesmo criou pra ele que ele é. Vou ler rapidinho, que eu acho que isso explica muito mais do que eu consigo ser capaz de explicar. Parecendo um lunático, se importar tanto. O luto faz isso. Contar a Naomi o que ele disse. Vou ser mais legal. Fazê-la rir. E Sylvia. A gente ama ela. Precisa dela, eu acho. Todos eles amados e complexamente necessários. Para o bem ou para o mal. Inextrincáveis. A rede entrelaçada. Precisa comer alguma coisa quando chegar. Ligar pra mãe e se desculpar. Tudo perdoado. Criar sentido de algo tão fugaz. A vida. Está aqui e desaparece. A mulher casada com quem ele anda saindo. Como foi que começou? Talvez perguntar a eles durante o jantar de Natal. A risada horrorizada dela. Imaginar também é vida. A vida que é apenas imaginada. Tinido de caçarolas, vapor do bule. Até pensar nisso é viver. Nada é permanente. Ela, a outra, Ivan, a namorada, Christine, o pai deles, do além-túmulo. Nem sempre dá certo, mas eu faço o possível. Ver o que acontece. Continuar, em todo caso, vivendo. Intermezzo é um livro, assim, bem doído de ler. Eu acho que, sobretudo, né, se tu tá sensibilizado com o tema, mas ele vai falar de muitas outras coisas para além do luto, né? Todas essas coisas que eu vim falando ao longo desse vídeo. Mas ele também é um livro que consegue ser delicado no jeito de tratar essas questões. Tem esse frenetismo da linguagem, assim, muito fluxo de pensamento selvagem, assim, acontecendo. Fiquei muito surpresa com esse livro de verdade. Pra mim foi 4 estrelas e meia. Virou tema da minha terapia, assim, tocou muito meu coração. Assim, essa ruína também acho que é muito poderosa, porque claro que tem muitos livros que falam sobre, né, esses personagens assim em crise, em colapso e tudo mais, mas eu acho que é muito, não é crua a palavra que eu quero usar, mas é muito intenso, assim, os relatos deles. E aí tem coisas também que, sei lá, é isso, esses personagens que estão lá na Irlanda, na cabeça da Sally Rooney, sentindo coisas que eu também sinto em relação a perder alguém. Então tem um sentimento muito universal, narrado de 2 jeitos ali, muito únicos, né? Sentidos de formas muito únicas, mas que também vão resbalar nesse universal, porque a gente, né, no fim das contas, vive experiências às vezes que são universais e vai sentir dores que são muito parecidas. Mas eu gosto desse fim esperançoso. Era meio isso que eu tava esperando quando eu li a sinopse, mas aí o livro vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais triste. Daqui a pouco tá todo mundo brigando e tendo conversas muito pesadas, assim, acho que vale destacar, assim, os diálogos e os diálogos internos desses personagens são muito bem construídos, é muito bom. Às vezes fico com a sensação, assim, de que faltou alguém sentar num divã. Acho o livro inteiro,
sabe? E ninguém meio que fala assim, pô, tu já considerasse ir numa terapia, assim? Então isso eu acho esquisito. Acho que essa é a minha única coisa, assim, que me fica uma pulguinha, assim, atrás da orelha. Mais uma vez, pode ser uma questão cultural e eu que tô por fora. Resumindo, foi uma ótima leitura, me surpreendeu muito, na verdade. Eu comecei com baixas expectativas e foi um livro que me fez ficar muito reflexiva, assim, gostei muito, muito mesmo, fiquei até com vontade de ler os outros livros dela, que nunca tinha me batido essa vontade, então veja só. 4,5 estrelas e uma super recomendação, caso você não tenha lido ainda. E agora, se você não leu e veio até aqui no vídeo, pegou um monte de spoiler, né? E eu avisei, hein, que vlog de leitura sempre tem spoiler. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse formato de vlog. Ele sempre dá bem mais trabalho, mas eu acho muito legal ir dividindo, assim, as minhas experiências de leitura. Até porque mudou muito, né? Eu tava editando já um pouco e vi ali que eu tava, ai, nada tá acontecendo, não sei o que. Deu 2 minutos, eu abri o livro, tava soco na cara, gritaria. Então é isso, as experiências de leitura vão mudando à medida que o livro passa, né? Eu acho muito gostoso capturar essas sensações ao longo do livro. Então eu espero que você tenha gostado. Me conta nos comentários se gostou do vídeo. Se gostou do livro também, o que achou desse final? O que achou dos personagens? Achou difícil o primeiro capítulo? Não achou? Me conta nos comentários que eu amo ler, amo responder. Tô sempre lendo tudo e já falei 1000 vezes que a minha ideia com esse canal é que a gente seja um pouquinho um clube do livro. Então não sou só eu falando sozinha, eu quero saber o que você achou também. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve para não perder nada. Um beijo e até o nosso próximo chá!